A primeira pergunta veio do Dr. Matheus, da minha lista de WhatsApp, da minha lista VIP. Ele perguntou o seguinte: Carla, eu estou começando. Ó, até vou mostrar que eu fiz aqui um rascunho, tá? Do que vamos falar hoje aqui. Eu estou começando no meu consultório. Como eu posso divulgar? Então vamos lá, falar de divulgação. Realmente, para atrair paciente para o consultório, é preciso que a gente apareça de alguma forma. Eu vou dar aqui algumas dicas. Alguma coisa foi o que eu fiz quando eu comecei, né? Então, quando a gente é pequeno, está começando, tem geralmente pouco recurso, né? Como é que a gente vai divulgar o consultório sem investir demais? Porque dependendo do meio que você escolhe, do canal que você escolhe de divulgação, o investimento é maior, né? Dependendo do canal, é menor. Eu falo dentro do meu método Dentista Referência sobre mais de 19 canais de atração de pacientes. Ou seja, mais de 19, eu não sei nem exatamente quanto, deve dar uns 22, 23 meios diferentes que você pode divulgar o que você faz. E isso para qualquer especialidade, tá? Então eu vou falar aqui com o Matheus. Eu costumo chamar os colegas pelo nome, né? Não costumo chamar muito de doutor e doutora. E eu peço para os colegas também me chamarem de Carla, né? Eu acho que isso torna a gente mais próximos. Então eu vou falar com o Matheus sobre alguns canais que eu acho que ele já pode começar a se programar, se planejar para usar já a partir da segunda-feira, a partir da semana que vem. Então vamos lá. Um dos canais que eu recomendo são as parcerias. Fazer parcerias com colegas ou parcerias com estabelecimentos comerciais da região dele ali. Então acabou de abrir um consultório. Como é que você vai aparecer? Se você acabou de abrir um consultório, provavelmente tem uma área que você gosta mais. É uma área que você vai fazer mais. Ou aquela área que você quer fazer especialização nela, mas ainda não fez, acabou de se formar. Mas já tem uma direção, né? Então, vamos supor que seja a endodontia. Ah, Carla, eu gosto muito de fazer endo e estou me programando fazer um curso, me aprofundar na endodontia, quer seja com especialização ou não. Então, procure parceiros, colegas, né? Colegas que não façam endodontia, é conversando, é perguntando o que a gente descobre, né? É perguntando para a secretária deles, para a recepcionista deles, se faz endo lá no consultório ou não. Então, um consultório de ortodontia, por exemplo, um consultório que faz implante e prótese, pode não ter um endodontista lá dentro. Tá? E aí você pode estabelecer uma parceria, ou seja, uma troca de pacientes. Ah, Carla, mas eu tenho poucos pacientes. Mas você vai oferecer para esse dentista, você não precisa dizer para ele que você não tem quase nenhum paciente, né? Isso não vai te ajudar. E você propõe uma parceria sim, de indicações. Ah, tá bom, então se vier um paciente no meu consultório e precisar da ortodontia, eu indico para você. Né? E eu digo mais, é legal fazer, eu dou uma dica bem bacana para os meus alunos, você pode fazer um cartão de visita frente e verso. Frente seu, verso do colega, você dá isso para o colega que você está propondo a parceria. De presente, né? É um custo baixo, você manda fazer um suporte de acrílico bonitinho para colocar o cartão de visita no balcão dele, no seu balcão também. Né? E aí quando o colega, que tô chutando aqui, um ortodontista, né? Der um cartãozinho à funcionária dele ou o paciente pegar ali na recepção, ele pega você também, né? Pega o seu contato também. Então é uma forma de, além de ter a indicação do colega para você, ter o seu contato no cartão de visita, que você nem depende muito, não somente, né, da indicação verbal daquele dentista, nem da funcionária dele, tá ali no cartão. Os pacientes dele vão pegar o cartão, vão pegar o seu junto, tá? Então isso tem um custo baixo, eu acho isso muito legal e incentiva o colega, o que é melhor ainda,
a te encaminhar pacientes, que é o que você quer. Da mesma forma, você pode fazer parcerias com estabelecimentos da sua região. Que tipo, Carla, de estabelecimento? Não sei. O que? Um salão de beleza? Depende da área que você for atuar, né? Você pode fazer sim uma parceria, você não pode divulgar lá dentro, colocar um folder falando de promoção, de bônus, nada disso. Promoção, aqui pegue esse panfleto e ganhe 50% de desconto no clareamento. Isso você pode tomar uma punição do CRO se fizer isso. Mas você pode divulgar lá dentro, né? Mostrar que você existe, qual é o benefício que você pode gerar para as pessoas que frequentam aquele salão, que procuram estética. Quem vai a um salão de beleza procura justamente mais beleza, né? Então, se você lida com harmonização orofacial, com estética, com ortodontia, enfim, tudo ligado à estética, você pode sim aparecer de uma forma ética ali dentro daquele estabelecimento, tá? É preciso pensar, claro, sempre quem é o seu público-alvo e onde é que esse público está, né? Então, parcerias eu acho que eu faço até hoje, né? Mas fiz já muitas parcerias com profissionais da saúde, de outras especialidades, por exemplo, de outras áreas, né? Por exemplo, fonoaudiólogos, médicos, tá? Dependendo da sua área, pode fazer uma parceria com pediatras, né? Então, quem é odontopediatra, quem faz ortopedia funcional, quem faz ortodontia, ir lá, né? É que você tem que sair do seu consultório, tá? Tem que sair do seu mocho e ir lá. Não adianta. Isso aqui é muito importante. Eu já tive vários pedidos de parceria de colegas que vieram aqui na minha clínica e deixaram simplesmente um currículo e uma cartinha dentro, né? Um currículo e uma cartinha. Olha, eu sou cirurgião, tal, tantos anos de formado, colocou lá um currículo. Estou à disposição para atender os pacientes que vocês precisarem e tal. E aí o carimbo e uma assinatura. Quem é que faz parceria desse jeito? Ninguém faz, gente. Eu nunca fiz, eu quero conhecer a pessoa, né? Eu quero saber como a pessoa conversa, como ela se apresenta, o que ela faz. Eu quero ter contato, parceria é contato, tá? Então, é muito importante, se você for estabelecer alguma parceria, que você entre em contato com essa pessoa primeiro, pode ser pelo telefone, por e-mail, marque um encontro, né? Pode ser pelo, sei lá, por direct, ou você encontrou a pessoa no Facebook, mandou lá uma mensagem para ela, né? E aí marca um encontro, vai a esse encontro, eu ensino o passo a passo de fazer uma parceria de sucesso dentro do meu curso, mas é isso aí, você precisa ir até a pessoa e oferecer um benefício para ela, tá? Que é justamente, por exemplo, o cartão de visita frente e verso, né? Outra vantagem para ela é você também divulgar o que ela faz, assim, encaminhar pacientes. Ah, Carla, mas eu não conheço o serviço da pessoa. Bom, você encaminha um e vê como é que vai ser o resultado, né? Vê também se o colega vai te devolver o paciente, né? Tem muita gente que fala, Carla, eu não faço parceria com o colega porque o colega não me devolve o paciente. E isso é antiético. É antiético, é verdade. Mas será que você tem o controle se o paciente está voltando, né? E se não voltou, por que será que não voltou? Às vezes ele não quis voltar. Às vezes ele não quer mais ir no seu consultório. Enfim, né? Podem acontecer várias situações. E às vezes você culpa o colega lá de ter ficado com o paciente. Então é preciso ter o controle, né? Faça uma planilhazinha. Quem que você encaminhou, qual foi a data. Porque às vezes você encaminha, por exemplo, para uma endodontia e o paciente não volta porque ele nem foi fazer a endodontia, abandonou, não quis mais fazer o tratamento. Isso acontece bastante, né? E aí você tem esse controle, fala com o paciente, aí descobre que ele nem foi procurar o colega ainda,
E aí você fala da importância de fazer, o que pode acontecer se não fizer o tratamento, tá? Então, primeiro, parcerias. Outro canal de atração de pacientes que tem custo baixo, e eu recomendo, se você realmente tiver uma vontade grande de ir exatamente no lugar onde o seu público está, sem investir muito, são palestras. Palestras em empresas ou escolas. Então, se o seu público-alvo estiver nas escolas, procure as escolas. Algumas vão dizer não para você. Não pode vir aqui não, fazer palestra. Tudo bem, vai para outra. Tenha uma proposta por escrito para a escola, né? Quais são os benefícios da sua palestra para eles? O que é que eles vão poder divulgar para os pais? O que é que vai ser dito para as crianças, para os adolescentes, né? Então, quem é odontopediatra ou faz odontopediatria, quer divulgar a odontopediatria e a ortopedia facial também, né? E até a ortodontia, é muito interessante entrar nas escolas. Agora, sem dar gratuidade de nada, porque isso pode te complicar, né? Repito, nada de bônus, quem for no meu consultório, aí manda lá para os pais, vai ganhar uma aplicação de flúor. Eu já vi isso, tá? Quem for no meu consultório não vai pagar consulta e for da escola X, né? Não vai pagar, né? A consulta é grátis, então não dê gratuidades, né? Se você gerar valor, você não precisa dar nada de graça, tá? E gerar valor é o quê? É levar um benefício importante para aquelas pessoas. Então, se você for fazer uma palestra numa escola, quem é o seu potencial paciente, o seu potencial cliente? O paciente são as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes. Quem são os potenciais clientes? É a mãe. Eu não digo nem o pai, porque é a mãe que escolhe. Dentista e médico é a mãe. Então, é a mãe. O que é que você vai falar com essa mãe? Qual é o material que você vai encaminhar no caderninho da criança para a mãe que gere valor para ela? Que ela fique agradecida a você, que você prestou um benefício para o filho dela. Aí você começa a entender como se comunicar com as pessoas. Se simplesmente for um folderzinho ali de propaganda, só tem os seus contatos, consulta grátis, 20% de desconto no clareamento, na manutenção de aparelho, coisa assim, aquela mãe vai amassar aquilo e jogar fora, né? Então, e a gente daí agride o código de ética realmente. Agora, se você entra ali no sentido de gerar valor, aí é diferente. A mesma coisa acontece com palestras em empresas, tá? Você pode sim conseguir entrar numa empresa ou pequena, média, grande, não importa o tamanho, mas você começar a divulgar o que você faz, né, em palestras em empresas. E aí eu recomendo que você fale, que assunto, Carla, eu vou falar numa palestra? Depende do que você faz no consultório. Traga sempre a pessoa a ter consciência do que você faz no seu consultório. Por exemplo, se você é um ortodontista, se você for numa empresa fazer uma palestra e falar sobre prevenção de cárie dentária e ensinar técnica de escovação e tudo mais, isso é um benefício para os funcionários? É um benefício para os funcionários. Mas será que eles vão entender com aquela palestra que você é um ortodontista, né? Então, qual seria um assunto interessante para aquelas pessoas e que poderia trazer a consciência e que com certeza traria consciência nelas de que você é um ortodontista? Problemas que a ortodontia resolve. Por exemplo, problemas de dores, né? Dor na articulação, na ATM, muita gente tem, dores de cabeça, né? Por que é importante ter todos os dentes na boca e bem encaixados, por exemplo? Né? E o que é que a ortodontia pode fazer
e aí no final você até apresentar alguns tipos de aparelho que provavelmente aquelas pessoas desconhecem, tá? Então, quando a gente vai se comunicar, você precisa se comunicar, isso em qualquer lugar, tá? Eu tô falando numa palestra, mas isso funciona para as redes sociais também, né? Aquilo que você publica precisa ter a ver, precisa trazer consciência das pessoas para aquilo que você faz. Então, se você faz um post sobre tipos de alimentos benéficos para a saúde, o que isso vai trazer? Você vai trazer algum paciente para o consultório com um post desse? Só dando uma informação? Provavelmente não. Quem nunca te viu nas redes sociais e vê um post desse, não vai nem imaginar que você é dentista, vai achar que você é nutricionista, talvez. E você não coloca nada, nenhuma informação que seja importante para a pessoa. Você não dá uma recomendação, olha, então procure um dentista para resolver isso, porque ele faz isso e aquilo. Tá? Então, tem que aproveitar todos os momentos em que você estiver aparecendo para trazer a consciência daquilo que você faz, certo? Da sua especialidade, que é isso que você quer divulgar. Né? Partindo do princípio que você sabe qual é a área que você quer divulgar, tá? Então, palestras. Aqui falei de parcerias, falei de palestras. E aí eu recomendo também, Matheus, redes sociais, tá? Redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, YouTube, onde as pessoas estão. Né? Descubra onde os seus pacientes estão. Se você é recém-formado ainda não sabe, tem poucos pacientes, vá para as duas, pelo menos, Instagram e Facebook. Conheça as regras, né? Redes sociais têm regras. Se não forem seguidas as regras, você não vai ter sucesso, ninguém vai ver, ninguém vai comentar, ninguém vai compartilhar, ninguém vai querer ir no seu consultório. Então, conheça as regras das redes sociais, muito importante. E é onde está a atenção de todo mundo. Do mundo mesmo, do planeta todo, tá aqui nas redes sociais, tá? Então eu recomendo que aí você pense numa área, né? Eu recomendo isso, que não faça uma divulgação tão aberta. Se você já souber que área você gosta, uma no máximo 2 áreas, e comece a divulgar, né? Comece a divulgar assuntos relacionados a essa área, como eu falei para vocês que eu estou falando, sempre com temas que tragam a consciência da pessoa do que você faz. Da endodontia, a importância de se tratar um canal, né? Por que é que uma pessoa precisa tratar um canal? Qual é o problema que ela vai ter se não tratar, se não fizer aquele tratamento, tá? Ou seja, tem que entender como é a comunicação aqui nas redes sociais. Sempre levar um benefício para quem está vendo. Ninguém vai parar, ninguém tem tempo hoje em dia. Ninguém vai parar de repente e ver um post seu se aquilo não trouxer nada para ela. Né? Se tiver uma frase lá que para ela tanto faz como tanto fez, passa batido. Não adianta nada, tá? Não dá resultado. Mas aqui é assunto para falar durante horas. Então vamos lá. Vamos para frente. A doutora Paula Moreira mandou uma pergunta assim: Carla, qual estratégia offline para recém-formado? Então, Paula, eu falei aqui, ó, estratégia offline para recém-formado, parcerias, palestras, tá? Você pode incluir aqui mídias indoor, que são aquelas televisões dentro de estabelecimentos. Isso existe em muitos lugares, elevador, restaurante, lojas. Então as mídias indoor ficam passando anúncios lá, né? Então eu acho que é também um canal interessante, depende da sua cidade, depende do seu público, tá? Então precisa ver se naquele restaurante almoça ou janta o público que você quer atrair para o seu consultório. Né? Então você pode usar aqui sim, mídias indoor. Mídias indoor, parcerias e palestras são offline,
né? Tudo que você puder fazer para aparecer, né? Você pode usar também participação em eventos da sua cidade. Eventos como feiras, tá? Feiras comerciais e você tem um stand lá. Só que são necessários investimentos maiores aqui, mas é uma possibilidade. Eventos, mídias indoor, uma revista. Ah, Carla, ninguém mais vê revista. Mas enfim, às vezes na sua cidade, jornal e revista ainda tem muita gente comprando. E aí você pode fazer um anúncio lá, tá? Agora, é o que eu sempre digo, tem que ter o quê? Para funcionar bem, tem que ter consistência, tá? Em qualquer meio de divulgação. Isso para o Matheus, isso para você, Paula. Ó, eu vou até grifar aqui. Se você fizer uma vez só uma divulgação e nunca mais fizer, não vai ter resultado nenhum. Nada, é zero. Você gastou dinheiro ou gastou tempo e morreu ali. Tá? Consistência nas redes sociais. O que quer dizer isso? Se você publica toda semana, é toda semana. Se você publica cada 15 dias, é cada 15 dias. Né? Se você publica todo dia, é todo dia. Começou, não pode parar mais. Se você começou a investir em mídias indoor, não pode deixar ali só durante um mês o seu anúncio. Viu que começou a dar resultado, tem que investir mais tempo. E tudo leva um tempo para começar a dar retorno, não é assim. Às vezes parece que a gente vê aí alguns anúncios, né? Parece que você faz um post no Instagram, um post no Facebook e já tem 10, 20, 30 pacientes. Não é assim que funciona. Tá? Até você pegar o jeito de como fazer, até uma parceria. Não vai ser no primeiro colega que você vai, que ele vai abrir as portas, vai falar, nossa, que ótimo, que bom você aqui, eu vou sim, vou encaminhar meus pacientes para você. Não, você vai ouvir um não, 2 nãos, 3 nãos, mas não pode desistir nas redes sociais. Vai fazer um post e ninguém curtiu, só a mãe, o pai, né, um primo. Vai fazer um segundo, também não. Um terceiro, aí vai mudar, né? Porque não tá dando certo, então vou fazer diferente. Vai lá conhecer as regras das redes sociais, vai lá estudar, aprender como é, até que começa a acertar. Aí começa a acertar a mão. Assim é também na odontologia, claro. Né? Até a gente acertar bem uma restauração, fazer uma restauração top, leva tempo. Leva tempo, precisa prática. Tá? Agora, quanto antes começa a fazer, antes chega na excelência, não é assim na odontologia? Então aqui, quanto antes começa a fazer divulgação, antes chega no resultado, mas com consistência, né? Tem que fazer sempre. Participar de eventos, palestras, vai uma vez na escola, depois não volta mais. Que resultado vai ter? Nenhum. Carla, eu já fiz isso e não tive retorno nenhum. Tá, quantas vezes você foi? Será que a pessoa vai te ver uma vez? Ou aquela mãe vai receber uma vez um comunicado na agenda do filho e já vai achar você ótimo, que você que é o dentista certo, que você que é o ideal para o filho dela e vai levar lá o filho? Difícil. Agora, se vê uma vez, aí a escola continua deixando você entrar lá. Segunda vez, a terceira vez, realmente, quando pensar em dentista, vai levar em você. É muito mais provável, tá? Paula perguntou também. Consultório em prédio, Carla, eu estou numa sala comercial. Como é que eu faço para atrair pacientes? Né? Então a gente tem muitos colegas, essa é a minha clínica principal aqui, é um andar de um prédio comercial, tá? É um andar inteiro, comecei com uma salinha pequena, né? São 4 salas por andar aqui, e já de um bom tempo para cá a gente já está com as 4 salas. Minha primeira clínica. Como fazer para atrair pacientes? É isso aqui. É claro que se você estiver na rua, né, e isso aqui muito mais, né? Como eu disse, eu falo sobre mais de 19 meios para atrair pacientes para o seu consultório. Então tem muitos locais que você pode estar, né, virtualmente ou não, online e offline, para as pessoas saberem onde você está.
quem é você, o que você faz, qual benefício você leva para as pessoas, tá? Então é divulgação. É claro que uma casa na rua, as minhas outras clínicas são todas na rua. Tem a fachada, as pessoas passam ali a pé, passam de carro, estão vendo que ali tem uma clínica. É melhor? É melhor, porque você já tem uma divulgação da própria casa ali, tá? Mas, você estando num prédio comercial, você pode até pensar talvez na recepção daquele prédio, o que é que você pode bolar ali, o que é que você pode propor para todo mundo que entrar no prédio saber que você está ali, o que é que você faz. Isso já é também uma divulgação. Aqui o Marco, do WhatsApp. Quais são as melhores escolhas voltadas para a gestão, para os iniciantes? Ó, para quem está começando, Marco, melhores escolhas voltadas para a gestão, o que é importante na gestão? A gestão financeira, existe a gestão financeira e a gestão de pessoas, tá? Eu acredito que você esteja falando de gestão financeira. Você precisa conhecer os seus números, né? Então, eu indico que tenha um software de gestão, existem vários no mercado, mas um software que te dê uma planilha, né, de entrada e saída financeira, dia a dia. Você precisa ter um controle financeiro de entradas, né, quanto que você tem de faturamento, né, de saída, né, controle de estoque. Isso já vai começar a te dar uma direção mês a mês como é que você tá, né, quando que você vai começar a ter lucro, por exemplo. Você consegue no software de gestão calcular a hora, o custo da hora do seu consultório, por exemplo, que é importante você ter esse valor para te ajudar a precificar os seus tratamentos, né? Então, qual é o custo da minha hora, qual é o custo de material, enfim. Então, de uma maneira ampla, que eu não consigo me aprofundar aqui, é importante para a gestão. Ah, Carla, não tem o software de gestão, então usa o Excel, faz na mão. É importante ter planilhas de gestão. E o que eu sempre digo, quais são os números básicos para o cirurgião dentista? Não precisa ir muito a fundo nisso. Para iniciantes, então, é isso. Quanto eu recebi naquele dia, né? Quanto eu gastei aquele dia, tá? Ter o controle de todas as contas, de todos os custos, tá? De tudo que entra, é paciente particular, é de convênio, enfim, entradas e saídas, tá? Quanto sobra no final do mês, e você principalmente ir comparando isso, analisando mês a mês, né? Ano a ano. Então, julho desse ano, como é que tá em relação a julho do ano passado? A julho de 2 anos atrás? Tô crescendo? Não tô? Então, em relação à gestão, eu indicaria isso, tá, Marco? A Caterine, como calcular a hora clínica e valores de cada procedimento? Como calcular a hora clínica? A hora clínica você calcula, você pega todos os custos que você tem no seu consultório durante aquela 1 hora. Então, a grosso modo, não vou me aprofundar aqui, porque a gente já está acabando a live, mas é importante ter esse valor. Quanto custa a minha hora? Quais são os meus custos fixos, por exemplo? Aluguel, condomínio, o que é fixo? Funcionário, tudo que é o mesmo valor todo mês, né? Tudo que é variável, né? As contas que variam de valor, mas que todo mês caem lá. Divide tudo isso, soma todos os custos do consultório, tá? E aí você divide por quantas horas o seu consultório está aberto. Então, se você abre o consultório e trabalha 8 horas por dia, você soma essas 8 todo dia, divide pelo total de horas. Isso, custo variável é dental, é tudo que varia, que tem mês que tem esse custo, tem mês que não, tá? Mas tudo que você gasta lá dentro tem que estar no seu cálculo. E aí você vai chegar num valor, será que a minha hora clínica custa R$100? Ou será que a minha hora clínica custa 200? Então, se você compra materiais na dental top de linha, e
e você gasta mais, você gasta bem com dental, a sua hora clínica vai subir. Valor de cada procedimento. Aí você tem que pegar cada material que você usa, né? O custo dele, né? O valor, como calcular o valor de cada procedimento. Você tem que saber quanto custa para fazer aquele procedimento. Como calcular o valor, como precificar, eu acho que é uma pergunta melhor. O que é que você deve levar em consideração? Essa é uma boa pergunta para uma próxima live. São 3 pontos que você precisa levar em conta para precificar o seu procedimento. Primeiro, quanto ele custa, tem que saber. Qual é o custo disso? É R$100? É 500? Quanto é? Tá? E aí tem que calcular todos os materiais que você usa, protético se tiver e tudo mais. Quantas sessões? Como você sabe a sua hora clínica, você calcula se você vai precisar de 2 sessões para fazer um determinado procedimento ou 3. Isso está incluso dentro do custo do procedimento, tá? E aí, também você precisa, então eu falei o custo, né? Tem que conhecer o custo. Quanto a concorrência cobra, é importante saber se você vai precificar dentro do público que você atende. Se a pessoa pode pagar. Se o seu valor o valor financeiro for muito elevado, você muda de patamar, de público. Então, atendi a classe C, mas o preço é de classe B, de classe A. Então, será que vale a pena? Será que você vai conseguir pacientes que paguem? Tá? Então, é importante conhecer a concorrência. E o mais importante é entender que diferenciais você tem. Se você tiver diferenciais dentro do seu consultório, você consegue cobrar mais. Tá? Então não é simplesmente, por exemplo, prótese, eu pago, sei lá, R$200 para protético, eu vou multiplicar por 3, esse é o valor da minha prótese. Vou multiplicar por 4. Não, é preciso entender a concorrência, é preciso entender se você tem diferenciais ou não. Porque se não tiver, e aí você olhar para dentro do seu consultório, eu falo muito sobre isso, tá? Com muito mais tempo, mas hoje é rapidinho. Olhou para dentro do seu consultório, entender que diferenciais você tem. Porque se não tiver isso, você só vai saber se você conhecer outros colegas, outros consultórios, clínicas. Vai lá ver como é que uma recepcionista atende. Vai lá. Eu fiz isso, meu marido, já muitos anos atrás, para a gente entender como é que estava, o que é que eu precisava ter no meu consultório, no meu atendimento, para realmente ir criando os meus diferenciais. E aí sim você consegue precificar da maneira certa, tá? Mas sempre começando por conhecer os custos e entender como é que está a concorrência, como é que está o mercado, Eu falo concorrência, mas quando você tem diferenciais, a concorrência diminui bastante.